Aleluia. Shalom, meus amados. Shalom, meus amados. Quantos estão felizes hoje aqui? Nem todo mundo. Quantos estão felizes hoje aqui, amado? Aleluia. Pergunta para o teu irmão aí, você está feliz, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Você lembra do que eu sempre falo aqui, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e de cânticos de louvores a Deus. Se você crê nisso, amado, se você crê que o Senhor restaurou a sua sorte, às vezes você pode não crer, né? Às vezes sua fé está meio abalada. Quem sabe você não tem muito, né? E aí você pode pedir para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas se você crê nisso, se você crê que você foi resgatado de um charco de lodo, como as Escrituras dizem, se você crê que Ele firmou os teus pés sobre a rocha, se você crê que Ele lavou você com o sangue do único Filho, que o Pai moeu para que Ele fosse o primogênito dentre muitos irmãos, se você crê nisso, na restauração da tua sorte, aí você fica como os que sonham. É impossível. É impossível você não ficar como os que sonham. É impossível tua boca não se encher de riso e de cânticos, de louvores a Deus. É impossível, se você crer. Lembrando que fé é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. É confiança, bitarrom. Quando você dá crédito, sabe que a oração principal do judaísmo é Shema Israel. Sabe disso, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivou Malchuto Leolam Vaed, ouve, ó Israel. Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Bendito é o seu nome e o seu reino é para sempre. Sempre quando o Senhor pede para que você ouça as palavras dele, o Senhor no hebraico diz Shema. Shema é ouvir. Só que no hebraico é muito mais profundo, porque não é só ouvir. Você pode ouvir, né? E como disse, foi o Natan que falou que pode entrar ontem, né? Pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Né? Agora, no hebraico, quando Deus fala Shema, Shema é dar ouvidos. Então, quando as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, não é simplesmente ouvir, é dar ouvidos. O que é dar ouvidos? É confiar. No momento que você ouviu, você confiou na palavra que você ouviu e você começa a praticar essa palavra e você começa a andar de acordo com essa palavra porque você deu ouvidos para isso. Se você não deu ouvidos, você não anda de acordo com aquilo que você ouviu. Você já notou que é assim com a gente? Às vezes as pessoas vêm e falam para você que, sei lá, às vezes uma coisa que você faz a vida inteira. Eles vêm e falam para você, não, isso aí não pode fazer, senão você vai ficar doente. Você não dá crédito, você não se importa, continua fazendo. Agora, dependendo da pessoa, se ela consegue convencer você, você para de fazer aquilo que você fazia. Não é assim? Não é assim que funciona, gente? Por quê? Porque você deu ouvido àquilo que ela falou. Então, o que o Senhor está buscando essa noite, o que o Senhor está buscando na minha vida e na tua vida, é que eu e você, a gente dê ouvidos para aquilo que está sendo falado, a gente dê ouvidos para aquilo que está sendo pregado, a gente dê ouvidos para aquilo que está sendo anunciado, colocando em prática essa palavra, porque ela é digna de confiança. Tanta coisa você coloca em prática que não é digno de confiança. Tantas coisas que pessoas falam para você, seres humanos como você é. Limitados. Você não tem certeza se é certo ou não, se você deve fazer desse jeito ou não, mas você faz porque conseguiram te convencer. Quanta bobagem você já fez e quanta coisa você já caiu exatamente por causa disso, porque você deu ouvidos. Quantos arrependimentos você tem de ter dado ouvidos para coisas que você não deveria ter dado ouvido. E aí vem essa palavra santa e pura.
Essa mesma palavra do Criador de todas as coisas, nosso Melech Haolam, o Rei do Universo, essa mesma palavra que criou todas as coisas, essa mesma palavra que chamou à existência coisas que não existem. Você já parou para prestar atenção nisso, gente? É muito poder, é um poder criativo gigantesco, infinito. Você está vendo todas essas coisas agora, você sabe que elas existem, elas já existem. Quando você vai para a natureza e você vê as árvores, você vê os animais, você vê os pássaros, você olha para o céu naquele dia lindo de sol, não é? Um dia lindo, ensolarado, você começa a contemplar todas essas coisas são tão maravilhosas. E você vê todas essas coisas que existem, mas você precisa entender o que está por trás disso tudo. Foi um Deus que com o poder da palavra dele chamou à existência todas essas coisas que não existiam e que nunca existiram antes. É esse Deus que você serve, o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, Ele é o único Deus. E por que Ele é o único Deus? Porque foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele quem nos criou. Né? Muitas pessoas falam, mas existem várias religiões. Mas Criador é só um. Criador é só um, até a ciência concorda com isso, que precisou de um Criador para fazer todas as coisas. A ciência está concordando com isso, gente. Os maiores cientistas do mundo estão concordando com isso, que é necessário um Criador, porque é impossível. E quanto mais você estuda, como disse Louis Pasteur, isso é muito interessante, ele encontrou um aluno num trem, e esse aluno falando que Deus não existia, e comentando com ele, eles sentaram juntos. E ali ele tentou convencer esse aluno, e durante muitas horas no trem, ele falando a respeito disso. No final ele olhou para esse aluno e falou assim, ó, quanto mais você estuda, mais você crê que Deus é real. O aluno relutante, ele falou, eu vou deixar um cartão meu com você. Quando ele viu, era um mestre Louis Pasteur. Então, quanto mais você se aprofunda, mais você chega a uma conclusão. É impossível que as coisas venham a existir, acontecer uma explosão e as coisas aparecerem. Gente, isso é impossível. É impossível existir por si só. Existe um Deus, sim, Criador de todas as coisas, que está por trás de todas essas coisas, que está por trás da criação das estrelas, dos planetas, está atrás da criação das galáxias. Um Deus Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. O nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus. Então, mano, se você prestar atenção nisso, se você presta atenção nessas coisas, você chega a uma conclusão. Eu preciso dar ouvidos à palavra do Senhor. Eu preciso dar ouvidos a cada palavra que é liberada naquele santo lugar. Eu preciso dar ouvidos a cada palavra que é lida nas Escrituras Sagradas. Eu preciso dar ouvido, não só ouvir, dar ouvido. Você precisa tomar essa palavra para você, porque toda palavra que é liberada aqui é para todos nós. Se o Senhor nos trouxe essa noite aqui, se o Senhor fez com que você escutasse essa live, amados, você visse isso, escutasse essas palavras, é para você. Você tem um Deus que fez todas as coisas. E todas as vezes que você ouve a palavra e você não pratica, você não deu ouvidos a essa palavra, e você menosprezou a palavra criadora de todas as coisas. Quantas vezes nós temos menosprezado esse Deus? Quantas vezes esse Deus nos chama às Escrituras Sagradas e nós menosprezamos esse Deus? Quantas vezes o Espírito vem e fala para você que você deve dobrar os seus joelhos e orar, e você não dobra e não ora, e você escolhe qualquer outra coisa e não o teu Deus? Você não está dando ouvidos para o Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que quando você não dá ouvidos, você está apagando o Espírito de Deus. O apóstolo diz, não apagueis o Espírito de Deus. E você não sabe porque Deus não fala mais com você?
Será que ele não fala mais com você? Ou você não tem dado mais ouvidos a ele? Você está com a tua mente cauterizada e os teus ouvidos tapados. Você mesmo tapou os teus ouvidos. E aí Deus fala com você. E você ouve o Senhor, você não dá ouvidos para ele. E você não responde as palavras do Senhor. E o que você acha que acontece com você? Você não responde essas palavras que dão vida, você morre. Porque eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida é liberada através do verbo. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus e fez carne, tabernaculou em nosso meio. E Yeshua HaMashiach é o verbo. Você não tem dado ouvidos para isso. E aí você começa a morrer. Você começa a secar. Você sabe por quê? Porque nós somos os ramos. Ele é a oliveira, ele é a videira verdadeira. É ele quem alimenta você. Se não estiver fluindo dele para você, você vai secar. E o que a palavra do Senhor diz? Você seca, o Pai arranca você e lança você no fogo. E o triste disso, amados, é que lá diz, em Romanos, diz que os ramos que estão na oliveira. Pessoas que conhecem o Senhor, que estão sentadas nessas cadeiras ou não. Pessoas que estão nos ouvindo, muita gente não veio hoje, eu acho que por causa da chuva. Mas pessoas que não dão ouvidos para aquilo que é pregado, para aquilo que é anunciado. Nós precisamos mudar nossa postura, amados, porque nós estamos vivendo dias terríveis. Nosso amado Israel está sendo atacada nesse exato momento por milhares e milhares e milhares e milhares de mísseis e terroristas. Nossa amada Jerusalém, a terra está em crise, a terra está gritando. Nós estamos vivendo terremotos, nós estamos vivendo furacões, nós estamos vivendo sinais nos céus e na terra, nós estamos vivendo guerra, rumores de terceira guerra mundial, nação contra nação, reino contra reino, pai matando filho, filho matando pai. Mateus 24, o princípio das dores. Você quer mais o quê? Você quer mais o que para acreditar? Que você tem que tomar uma posição, e essa posição precisa ser tomada agora, não é amanhã nem depois, é agora. É uma posição nesse exato momento, aí dentro do teu coração. Você tem que fazer um acordo com Deus e não mais fechar os teus ouvidos para aquilo que Ele está pedindo, para aquilo que Ele está ordenando. Não, agora, a partir de agora, você começa a tomar essas palavras, você começa a praticar cada uma delas como se fosse o teu último dia, porque pode ser. Por enquanto nós temos alguma liberdade, mas eu não sei até quando. Você tem prestado atenção nessa agenda global e o quanto eles estão lutando contra a autoridade da igreja, contra a liberdade da igreja nos dias de hoje? Parece que tem um alvo na nossa cara. Você sabe que eu sonhei com isso algumas noites atrás? Eu sonhei que tinham pintado uma estrela de Davi na minha cara, no meu rosto. Era um alvo. Você é filho e filha de Deus, você não precisa ser judeu. Só você crer no Mashiach, você já tem um alvo pintado no teu rosto. Se você é verdadeiro, né? Se você é de verdade. Porque tem uns por aí que o mundo abraça e ama. E a palavra e o Mashiach é bem claro quando diz que esses que são amados pelo mundo não são do reino. Porque se você for do reino, eles vão odiar você como odiaram teu mestre. O mundo vai odiar você. Então, amado, eu quero que você entenda uma coisa. Ai, não aguento mais essa guerra. Amado, a guerra é comum na vida do cristão. Era para você se acostumar com a guerra, porque a vida do cristão é só guerra. Eu não aguento mais essa pressão. Você não aguenta mais essa pressão, você não tem noção da pressão do inferno. Você não aguenta mais essa pressão, amado. Que pressão? Uma pressão que cuida de você? Uma pressão que se preocupa com você? Uma pressão que ama você? Uma pressão que entregou o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Essa pressão que você não aguenta, amado? Essa pressão de Deus agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo os seus... Oh, Deus. Segundo os seus planos, as coisas eternas. Seus propósitos eternos. Essa pressão que nós não estamos aguentando, uma pressão por amor ao filho. E se Yeshua não tivesse aguentado a pressão da crucificação?
onde é que você estaria hoje? Sabe aonde? No inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas isso não é justiça, isso não é justiça. Isso é justiça sim. Todo mundo ia para o inferno, agora ele vem e escolhe aqueles que ele comprou com o sangue do Filho. Isso não é justiça, isso é justiça sim. Amado, imagina a situação. Você chega numa estrada e você vê uma cacheta e está cheia de cachorrinho dentro. E aí você não pode levar todos para casa, você pode levar só um. E aí você pegou um desses cachorrinhos. Eu levaria todos, que legal, parabéns, que lindo. Mas se você puder escolher só um, você iria com um, se preocuparia com os outros, claro, talvez achasse uma casa para os outros, seja lá o que for. Mas por que isso é injusto? Todos iam morrer. E você escolheu um. Você salvou um. Estavam todos aqueles ali condenados à morte, você salvou um. Então, amado, não tente julgar o Senhor pelas coisas que Ele faz. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é justo e fiel. Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Você precisa aceitar isso. Às vezes porque nós não aceitamos, a maioria das vezes porque nós não aceitamos, nós ficamos relutando contra aquilo que o Senhor está fazendo, e isso se torna um fardo terrível na nossa vida, um fardo terrível, impossível de ser carregado. Por isso que Yeshua diz: vem, meu fardo é leve, vocês têm que vir, e vocês precisam disso, o meu fardo, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tudo aquilo que Ele estabeleceu sobre você é leve e é suave. Pesado mesmo é teu fardo, é teu próprio fardo. Então todas as vezes que você, não estou aguentando, quem sabe você não está carregando o teu próprio fardo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Gente, um problema dessa geração é a ansiedade. Ansiedade, uma geração ansiosa, foi criada para ser ansiosa. As telas te deixam ansioso. Foi comprovado agora, 2 horas de tela por dia pode te dar TDAH. Por que será que todo mundo tem TDAH, né? Você não faz, quer fazer jejum, amado? Faça o jejum, se abstendo de comida, mas começa a se abster dessa porcaria aí. Isso aí está sendo alimento para a tua alma e está arrebentando com o teu espírito. Não é? Não é? O que você alimenta é o que fortalece, não é? Você está alimentando o teu espírito com um monte de porcaria. E aí? Como é que fica? Experimenta ficar orando uma semana longe dessa porcaria desse teu celular, para ver como é que a tua vida vai dar uma guinada, amado. Experimenta para você ver o bust, o homem e a mulher espiritual que você vai ser em uma semana, se alimentando mais das escrituras sagradas, mais de uma vida de oração, do que você tem se alimentado dessas redes sociais, girando essa porcaria para cima. Você tem chegado aonde? De verdade, gente, aonde a gente tem chegado com essa nojeira? Me diz, qual o crescimento real espiritual você está tendo, vendo a vida dos outros e cobiçando e desejando as coisas dos outros? Que crescimento espiritual você está tendo, por favor? Me diz, quantas almas chegaram para você e falaram assim: gente, acabei de aceitar Jesus por causa desse teu post. Eu sei que existe um propósito nas redes sociais. Cara, o Natanael tem me contado cada coisa, que pelo amor de Deus, Deus tem usado ele, mas Deus levantou ele com esse propósito. Glória a Deus por isso, é o que eu falo sempre, filho, voa, use isso, porque o Senhor abriu as portas para ti. Agora, amado, às vezes o Senhor não abriu a porta para ti, porque você é um fofoqueiro, uma mexeriqueira que fica só girando as coisas para ver como é que está a vida dos outros. Isso está arrebentando com você, está arrebentando com o teu espiritual. Daí chega na hora de orar, você está com sono, está cansado. Claro, ficou até 2 horas da madrugada no celular, quem é que não vai cansar? E aí, que prioridade você está dando para Deus? Nenhuma. E como é que você vai crescer espiritualmente? Nesse tempo, amados, nós estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores é um período pré-apocalíptico, né? Já a introdução do Apocalipse. E nesse momento você está preso às coisas desse mundo. No momento que você deveria ser mais espiritual para conseguir aguentar o tranco do que está vindo por aí, não é teoria da conspiração, é palavra de Deus. Tá? Se você tem sabedoria, você está discernindo os tempos, né? E Yeshua fala a respeito disso, que a gente tem que discernir os tempos como uma tribo. Não é a tribo de Issacar que tinha o discernimento dos tempos. Você não está discernindo os tempos, eu estou aqui, sou teu líder, estou discernindo para você. É tempo de você tomar uma posição em Cristo Jesus, começar a dobrar esse teu joelho até que algo aconteça, começar a ler tua Bíblia até que você brilhe no escuro.
Chegou o tempo de os filhos e filhas de Deus se levantarem nessa terra e mostrarem que há um Deus em Israel. Chegou o tempo de você buscar o teu Deus para fazer algo de valor na terra. Você precisa se levantar como um guerreiro e uma guerreira da última hora. Você precisa se levantar como um filho e filha de Deus, anunciando a verdade, clamando e lutando por santidade. Você já viu que santidade não está em alta nos dias de hoje? O que está em alta é uma igreja mundana, depravada, pastores que não se preocupam mais. Não, todo mundo já sabe o que não tem que fazer, nós vamos me preocupar com isso. Puxa vida, então eu vou soltar um monte de ovelha no pasto e elas que se virem. Elas sabem onde é que fica o lugar para elas? Não, não é assim que funciona. Você vê o que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Aí você começa a estudar, você precisa estudar, é tão simples. Um pastor de ovelhas, se ele não cuida das ovelhas, elas vão fugir. O lobo vai atacar. E aí como é que fica? Gente, isso é sério. Isso é sério. Eu sou um líder sobre vocês, mas vocês são líderes sobre as casas de vocês, sobre as crianças de vocês. Gente, pelo amor de Deus. Que direção você tem dado para a tua casa? Deus tem sido entronizado lá? O Senhor é o centro da tua casa ou a televisão é o centro da tua casa? Gente, por favor, o Senhor é o centro da tua casa ou a internet é o centro da tua casa? O Senhor é o centro da tua casa ou o dinheiro é o centro da tua casa? O Senhor é o centro da tua vida ou o teu carro é o centro da tua vida? O Senhor é o centro da tua vida ou o teu umbigo é o centro da tua vida? O Senhor é o centro da tua vida ou os teus vontades são o centro da tua vida? O Senhor é o centro da tua vida, os teus desejos são o centro da tua vida. O Senhor é o centro da tua vida, os teus conceitos são o centro da tua vida. Eu convido você a quebrar todos esses conceitos, levar tudo isso cativo aos pés de Cristo Jesus e se levantar com os conceitos eternos da palavra de Deus. Isso é um convite à santidade. Às vezes as pessoas dizem: por que Xalia prega desse jeito? Por quê? Porque eu não trato a tua ferida como se não fosse grave. Eu sei que o teu tempo é curto. Gente, como eu vou pregar de outra forma só se eu não me enxergo? Você acha que a gente vai viver para sempre aqui na terra como é a crença da maioria dos pastores, principalmente dessa cidade, não é? Ah, não, mas eles não creem nisso, não creem nisso. Então por que eles pregam como se fosse assim? Você tem que se preocupar com a tua empresa, você tem que se preocupar com as coisas que você vai comprar. Quando você prega essas coisas, quando você vive essas coisas, quando você não se importa com a santidade das pessoas, é isso que você está passando, uma preocupação com as coisas daqui. Preocupação com barro. Gente, vocês foram escolhidos para coisas eternas. Vocês são seres eternos, vocês são seres espirituais. Vocês são reis, sacerdotes e sacerdotisas. Vocês são uma raça eleita, um povo santo. Vocês são sacerdotes de Deus, propriedade peculiar do Senhor aqui na terra. Vocês precisam demonstrar isso. E vocês nunca irão demonstrar isso se vocês não estiverem conectados à fonte de tudo isso, que é Yeshua HaMashiach. Impossível. Por que eu prego e ninguém se converte? Porque será nem você se converteu ainda. Às vezes a gente prega e não se converteu ainda, gente. O que é essa convergência? É converter, é mudar os seus caminhos, é convergir em Yeshua HaMashiach, é viver como ele viveu, falar como ele falou, andar como ele andou. Às vezes você não faz isso, você quer o quê? Que os outros se convertam, o quê? A tua imagem? Vai ser mais alguém para ficar vendo filme na tua casa e falando bobagem? Não, que Deus livre as pessoas disso. Agora, quando você se converte, amado, quando você tem isso, quando você tem esse rio de água viva que flui do teu ventre, né? Porque aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão teu ventre, daí vai matar a sede de quem tem sede, gente. As pessoas vão se converter em massa. Vão se converter as dezenas, centenas, milhares. Por quê? Porque tem fome e sede. Eu estava ouvindo uma ministração de um cara, eu nem sei quem é, e ele estava falando a respeito do que os grandes homens de Deus que criaram milhões e milhões de pessoas tinham em comum.
Todos eles acordavam entre 4 e 4:30 da manhã para orar. Eles oravam 2, 3, 4, 5, 6 horas. Você sabe quantas pessoas eles ganhavam? 2 milhões, 3 milhões. Teve um que ganhou 35 milhões de pessoas. Cara, 35 milhões de pessoas, socorro! O que é isso? Nem sei o que é. Mas todos tinham isso em comum, eles davam o melhor para Deus, o melhor do sono. Cara, 4 da manhã é a hora mais gostosa. Você entrou no sono profundo e ali você restaura todas as tuas energias. Nesse momento eles se levantavam. Muitas pessoas creem que esse é um horário maravilhoso em Deus. Tem algo sobrenatural que acontece, porque os que me buscam de madrugada me acharão. Mas quando você entrega o melhor para Deus e você mostra: Senhor, Tu é mais importante do que meu sono. Cara, eu acho que não tem coisa mais importante para nós do que o sono, não é? Ai, não, mas eu durmo pouco. O problema é teu, mas eu garanto que você queria dormir mais. Não sei vocês, mas tem coisa mais gostosa do que você nesse frio se tapar debaixo de uma cobertinha e você dormir um sono dos justos. Um sono em paz, e você acorda revigorado, pronto para mais um dia. Cara, o sono é indispensável. Você fica algumas noites sem dormir, você vira um bicho, cara. Você vira um monstro. Até o demônio começa a estranhar você, de tão horrível que você fica. E aí você dá essa hora para Deus, cara, chorando por almas, chorando por vida. Gente, eu sei que o Senhor está procurando na terra homens e mulheres que se preocupem com aquilo que Ele se preocupa, que busquem aquilo que Ele busca. Você precisa tomar uma posição antes que seja tarde. Você precisa tomar uma posição e é por ti. Você vai chegar no céu sem galardão. Você vai chegar no céu desse jeito, a trancos e barrancos. É desse jeito, gente, de verdade, por favor. Vocês já refletiram sobre isso? O que vocês vão entregar para o Senhor? Vocês vão ter o quê? Uma diadema com uma meia pedrinha aí? É uma coroa que precisa ser entregue aos pés do Mashiach. E a coroa, eu sempre ensinei isso para vocês, a coroa, o que simboliza essa coroa? É o quanto Ele viveu através de você e o quanto você negou o teu eu aqui na terra. Isso é uma coroa. Então, quanto maior a coroa, quanto mais cheia de pedras essa coroa estiver, mais você morreu para ti mesmo, para que Ele vivesse através de ti. Aí você vai chegar no céu, imagina a vergonha que você vai passar. Não sei se você reflete sobre isso. Eu não sei se vocês têm refletido sobre isso, mas em breve nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E o que dirás ao teu Senhor no dia do juízo? O que você vai falar para Deus? Gente, vocês já pararam para prestar atenção, para refletir a respeito disso? O que eu tenho feito para Deus de verdade? O que eu tenho feito para Deus de substancioso? Quantas almas eu tenho ganhado? Cara, esse esquema das almas é um negócio muito doido, porque você tem que ter uma determinação santa. Você tem que botar na cabeça: não, eu preciso ganhar almas. Você começa a orar e você começa a buscar o Senhor, e esse rio começa a fluir através de você, e você está com essa santa determinação, e você não vai desistir enquanto as coisas não aconteçam. Faz quanto tempo que você não ora pela tua vizinhança? Faz quanto tempo que você não abençoa os teus filhos? Faz quanto tempo que você não ora pelos teus parentes? Quantas pessoas chegam e pedem ajuda para você? Você nunca ofereceu uma oração, que é o poder absoluto, é a coisa mais sobrenatural que você tem aqui na terra. Quantas pessoas você se despediu delas sem uma oração? Sem falar do amor de Deus? Sem persuadir elas a Cristo? Quantas madrugadas você tem perdido com tanta coisa idiota? Tanta coisa que não tem valor? Madrugadas que você poderia estar se relacionando com o teu Deus e vendo quão real é o sobrenatural. Você não faz porque você não tem noção do que é isso. Você não faz porque você não tem noção do sobrenatural. Quando você começa a ter noção do sobrenatural: ai, mas a luta é grande, Xalia. A luta é grande de Deus contra o quê? Você? Ai, mas o diabo é terrível. Tá, mas peraí, você não foi entronizado sob principados e potestades? Peraí, qual é o problema aqui? Gente, o problema, sabe qual é? O problema é a nossa falta de desejo. O problema é a minha falta de desejo, a tua falta de desejo. Ah, mas Deus sabe que eu preciso trabalhar. Claro que Ele sabe, Ele te deu saúde, te deu o emprego que você tem. É Ele que te mantém nesse emprego. E porque Ele sabe, você deveria saber que você tem que buscar Ele, que é a mão que te alimenta.
Gente, pelo amor de Deus, a gente não acordou ainda para a realidade. Olha para as cadeiras vazias. Eu sei que faltou bastante gente hoje, mas olha para as cadeiras vazias. Cada cadeira dessa é responsabilidade tua. Você precisa trazer pessoas aqui para ouvir a palavra que tem transformado você, que tem libertado você, que tem restaurado o teu casamento e a tua casa. Gente, por favor, qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? O que você tem pensado? Cara, nós estamos aqui numa boa, enquanto isso o Israel sendo bombardeado, as nações se levantando contra Jerusalém, contra Israel. Você acha que isso é o quê? Você tem orado pela paz de Israel, Senhor, nós clamamos. Tende compaixão do nosso povo, Senhor. Tende compaixão de Jerusalém, Senhor. Envia os teus anjos guardando, Senhor, os teus filhos, o povo, Senhor, que tu escolheu, os nossos irmãos. Nosso povo, Senhor, tende compaixão, Senhor, do nosso povo. Senhor, guarda, Senhor, os teus filhos. Levanta-te, Senhor, a nosso favor. Levanta-te, Senhor, do teu trono, Senhor, e guarda Israel, Senhor. Guarda as nossas crianças. Você precisa acordar. Você está dormindo. Você está dormindo. Abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A luta para pregar o Evangelho. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo que está passando luta por pregar o Evangelho. Você que não prega está passando que luta mesmo? A luta que você passa é porque não conseguiu pagar alguma conta ou porque não conseguiu comprar o que você queria. É porque estão me perseguindo no meu trabalho. Ai, que lindo. Perseguem você e todo mundo. Você não é o último biscoito do pacote. Se é, está todo quebrado. Gente, vamos ser racionais. Vamos acordar para a vida. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando nós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? Do pleno entendimento. Isso sim é riqueza. Quando você tem pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? O Mashiach. Ele é o mistério de Deus. Um mistério que ninguém entende até os dias de hoje. Está todo mundo brigando pela verdade absoluta. Não entenderam o mistério de Deus. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por que estão ocultos? Que você tem que buscar, não é? Está oculto a glória dele, é o que é? É guardar isso e a tua descobrir. A glória dos reis é descobrir as coisas. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Tem muito argumento interessante aí, não tem? Só que é falso. Não é? Você está me entendendo? Olha só lá em cima o que ele fala. Enfrenta essa luta pelos que estão em Laodiceia. A única igreja de Apocalipse que Deus não fala tem contra ti, né? Olha só, gente, que interessante. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito. E me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem. E como está firme a vossa fé no Mashiach. Você está falando de ordem aqui, a única coisa que coloca ordem é a lei de Deus, né? Você sabe disso, né? Sem lei não tem ordem, né? Todo mundo sabe disso, gente? Glória a Deus. Sendo assim, da mesma forma como recebesse a Yeshua HaMashiach, o Senhor, da mesma forma, quantos aqui receberam o Mashiach? Quantos receberam o Mashiach? Levanta a mão bem alta. Olha para o teu irmão e fala para ele, que legal, você recebeu. Agora anda nele. Aqui ó, assim, sendo assim, da mesma forma como recebeis o Mashiach, Jesus, Yeshua HaMashiach, o Senhor, também andai nele.
tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Entendi. Então só transborda em ação de graça a Deus quem foi alicerçado e edificado nele. Aí você transborda, né? Não, tá, qualquer coisa te balança, qualquer coisa, quero sair da igreja, Não, você não foi alicerçado. Você não está enraizado, por isso não está transbordando com ação de graça. Tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias. Nunca vi tanta filosofia de vida no cristianismo nos dias de hoje. Nunca vi tanta vã filosofia. Que se baseia em o quê? Tradição humana. Sempre é assim, não é? E na falsa religiosidade deste mundo e não no Mashiach. Olha para o seu irmão e fala para ele, cuidado com a filosofia, irmão. Não está baseado em Cristo Jesus isso. Pois somente no Mashiach habita corporalmente repita comigo, toda a plenitude de Deus. Gente, é só em Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, só em Jesus. Ele é o único exemplo de varão perfeito que nós temos. Assim como em Yeshua estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Mashiach, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fossem sepultados com ele no batismo, e com ele fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Você tem noção que você estava morto por causa da tua transgressão? E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida. Olha para o teu irmão e fala, escrita de dívida. Vamos ver o que significa essa escrita de dívida. É um termo de confissão de dívida. É um instrumento utilizado para firmar um acordo entre o credor e o devedor para o pagamento de um valor devido. Você estava em pecado. Você devia o quê? Tua vida. Era o inferno para você. Ele cancelou tua confissão de dívida, porque você estava em transgressão. E o que ele fez? Olha só. E que nos era contrária, consistia em ordenanças. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Gente, a gente não tem noção do que isso significa. Você estava ali com uma confissão de dívida, você era devedor. Essa confissão de dívida ia levar cada um de vocês para o inferno, para ficar para sempre lá. Ele tomou essa confissão de dívida e pregou na cruz de Cristo. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Olha para o teu irmão e fala para ele, meu irmão, te levanta. Meu irmão, fala para ele, meu irmão, põe um sorriso no teu rosto. Ele triunfou na cruz do Calvário sobre todos os poderes das trevas. Você não tem mais o que temer. Ele é Senhor de todas as coisas. Portanto,
Ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou do Shabat. Não pode julgar, você não pode julgar ninguém. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se no Mashiach. Encontra-se no Mashiach, flui de você. Não é mais essa brigaçada que sempre foi ou que continua sendo num monte de lugar. Não, agora é de dentro para fora. Não é mais de fora para dentro, gente. É isso que o apóstolo está tentando explicar para você. Presta atenção. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós. Olha só o contexto disso, tá? Do que ele está falando. Fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Ou seja, ou está fundamentado uma chia ou nada feito. Você não pode ser enganado, e para não ser enganado você precisa de muita Bíblia. Você precisa estar aqui toda a escola da Torá, você precisa mergulhar nas escrituras sagradas. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. O fundamento é a palavra. Olha para o teu irmão e fala para ele: meu irmão, foge de quem fingindo humildade, ou culto a anjos. Fala para o teu irmão: se fundamenta em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. É o que mais tem nessa geração. Os teólogos de YouTube. Considerando que morresses com Mashiach para as tradições. Ele não está falando contra a lei de Deus. Aqui ele mostra isso no versículo 20. Ele está falando de tradições humanas. E a falsa religiosidade deste mundo. Por que vos sujeitas ainda a tais ordenanças, como se pertencesse a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como essas. Aqui ele está falando a respeito do que a gente sabe muito bem, né, gente? A gente conhece o judaísmo ortodoxo, né? Não pode tocar nisso aqui, senão a sujeira espiritual que está nisso aqui vai passar para ti. Você já ouviu isso, né? Não pode provar, porque senão toda a impureza dos goi vão passar para ti se tu provar isso. Ou não manuseies isso. Não é assim que funciona? Não é assim? De encapar uma cozinha inteira de um hotel com papel alumínio, porque não pode tocar naquilo que os goi tocam. Todas essas regras, toda essa regra que você vê, e não é só os judeus, tá? Igreja evangélica tradicional, não é? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Foi sei lá quem que estabeleceu isso. Tudo regra humana. Tudo que Paulo ataca aqui em Colossenses capítulo 2. Ele não está atacando a lei de Deus. Ele era um apóstolo que foi enviado para defender a lei de Deus. Ele defendia tanto a lei que Jesus apareceu para ele lá no caminho para onde? Na estrada para Damasco. Está entendendo, querido? Caiu com a cara no chão. Quem é isso? Quem és tu? Eu sou Yeshua que segue. Não é? Não fez dele um apóstolo para defender o que? Essa lei, porque era fiel à lei. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Então você vê que Paulo não está atacando os ensinamentos de Deus. Ele está atacando os ensinamentos humanos. Aquilo que vem do homem. Esses regulamentos, olha só. Por isso que tem tanta gente, às vezes você pergunta, mas por que tanta gente entra nisso? Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, não é? Com sua pretensa religiosidade. Parece ser tão religioso, não é? Parece uma coisa, tão, sei lá, tão sábia, tão espiritual. Falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo. Presta bem atenção aqui na chave de ouro final. Mas não tem
valor algum para refrear as paixões da carne. Agora você tem a resposta de por que eu luto tanto por santidade, por que eu luto tanto para que nós sejamos como Mashiach, porque o principal é Ele. Tudo gira em torno dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Eu não estou aqui para estar entrando nessas regras humanas com uma aparência de santidade, mas que não pode refrear nada dos nossos desejos carnais. Nós precisamos de alguma coisa dos céus que refreie os nossos desejos carnais. Nós precisamos de alguma coisa que venha do alto e que destrua o nosso eu carnal, o nosso eu mesquinho, mundano, que não se preocupa com o nosso próximo, que não se preocupa com as pessoas. Nós precisamos das coisas que vêm do Mashiach e Yeshua HaMashiach. Por isso essa casa entroniza o nosso Mashiach. Por isso essa casa ama tanto o nosso Mashiach. Porque Ele é o conhecimento real. Ele é o conhecimento real. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, olha para o teu irmão e fala para ele: meu irmão, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos do pleno conhecimento de Yeshua HaMashiach. Não de filosofias humanas, não do conhecimento humano, não, nada disso. Nós precisamos do conhecimento de Cristo Jesus. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Então diga comigo: eu creio. Eu creio. Eu creio. Olha para o teu irmão e fala para ele: se tão somente creres, verás a glória de Deus. Porque tudo é possível ao que crê. E eu creio. Eu creio. Eu creio. Amado, eu quero que nesse momento você dobre o teu joelho e curva a tua cabeça. É um momento de arrependimento diante do nosso Deus, momento que nós pedimos perdão pelos nossos pecados e faltas. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Nós cremos nisso. É um momento para reflexão. Estou de acordo, eu estou andando conforme. É um momento que você pode se arrepender e se levantar daí outra pessoa. Você sabe disso, não é? Está ao alcance de 2 joelhos. Amém, queridos? Creiam nisso. Ele é real. Aleluia.